Tem assunto internacional importante, hein? Israel retirou tanques de alguns distritos da faixa de Gaza nesta segunda-feira. O país sinalizou uma nova fase na ofensiva, com um membro das Forças Armadas anunciando que os militares vão se retirar, muitos deles, milhares. Várias tropas sairão de Gaza este mês e passarão por uma fase de operações de limpeza mais localizadas. Além disso, o país argumenta que a guerra em Gaza ainda tem muitos meses pela frente. O militar israelense disse que a redução das tropas vai permitir que alguns reservistas retornem à vida civil, auxiliando uma economia israelense devastada pela guerra e liberando unidades no caso de um conflito mais amplo no norte com o grupo libanês Hezbollah. Vamos girar com os nossos comentaristas. Você, Cristiano Beraldo, como avaliou esse anúncio das tropas de Israel, Forças de Defesa de Israel, anunciando retirada de um contingente importante da faixa de Gaza? Muitos entendem que trata-se de uma nova estratégia, um arrefecimento. Talvez a gente possa esperar uma negociação diplomática para tentar resgatar os civis, mas muitos entendem que isso é uma consequência até de uma pressão norte-americana. O que é preciso destacar? Na verdade, a guerra ela vai se desenvolvendo e os momentos de guerra vão mudando, né? Israel fez uma resposta muito dura e muito contundente contra o Hamas e, obviamente, o perfil da faixa de Gaza foi se alterando do ponto de vista de concentração de pessoas, das forças que o Hamas tem para manter vivo o combate a Israel. E isso, essas mudanças de estratégia, elas são necessárias para que Israel se adeque à realidade que está enfrentando nesse momento. Soma-se a isso, lógico, toda a pressão internacional, todas as questões geopolíticas e tal. Agora, não me parece crível que Israel vai simplesmente abrir mão desse combate. Israel sabe aonde quer chegar, já disse ali que vai exterminar o Hamas daquela região, e eu acredito que eles não vão cessar enquanto não atingirem esse objetivo, por mais que haja pressão de Joe Biden, por mais que haja pressão internacional. E registro aqui o seguinte: Joe Biden vai fazendo essa pressão por um cálculo eleitoral interno dos Estados Unidos. Não é que ele vai fazer ali uma grande intervenção ou que ele vai colocar em risco a relação entre Estados Unidos e Israel por causa disso. O que ele precisa é dar satisfação para o seu eleitorado. E Israel vai, à medida que puder, deixar ele jogar o jogo eleitoral político dele, mas vai cuidar do assunto mais sério, mais sensível para eles, que é o combate ao Hamas. Você, Dantas, que leitura fez desse anúncio das Forças de Defesa de Israel, retirada de milhares de soldados israelenses da faixa de Gaza? Você acha que a guerra vai naturalmente entrar em outro ritmo por conta dessa retirada? Mas a pergunta que fica, e os reféns? Então, ela vai entrar numa nova dimensão de combate. O Israel fez essa contraofensiva de forma brutal, conseguiu eliminar diversas lideranças importantes do Hamas, conseguiu retirá-los de boa parte do território, especialmente do norte, só que eles migraram para o sul, onde houve também a migração da população que estava no norte. Ou seja, nós temos hoje uma área populosa, densa, e que torna a própria ação militar muito mais complexa. Israel tem um objetivo, e é prender ou eliminar duas lideranças que restam do Hamas, duas lideranças importantes, operacionais. Lembrando que o chefão político do Hamas está no Catar, refugiado, vivendo ali como um rei, né? Mas no campo de operacional existem duas lideranças que não foram capturadas. Uma é o Mohammed Deif e o outro é o Yahya Sinwar, que inclusive tem um irmão também, que é uma outra liderança importante. Esses dois, eles migraram para o sul e agora não se sabe nem se eles ainda estão lá. As forças militares de Israel estão à procura deles. Então, esse é o objetivo hoje principal, para você dizer que, olha, nós tiramos o Hamas, eliminamos o comando do Hamas na faixa de Gaza. Então, esse é o objetivo. O problema é que existe uma pressão
internacional e uma pressão interna também em cima do Netanyahu em relação ao desdobramento desse conflito. Ao mesmo tempo, você não pode simplesmente retirar os soldados e deixar a situação rolar desse jeito. Nós temos que lembrar que não se trata de uma guerra convencional, é uma guerra híbrida, é um conflito com terroristas que usam, inclusive, uma infraestrutura subterrânea complexa que é capaz de permitir ataques pontuais com fuga sem que as forças militares possam reagir prontamente. Também impede que esses reféns que você mencionou, Daniel, sejam resgatados. Então, nós chegamos realmente no momento de transição desse conflito. Ele permanecerá. Muito provavelmente, as forças de Israel, elas permanecerão em território, passarão a ter um controle militar do território e travarão, por muito tempo, esta guerra irregular. Porque, como todo grupo terrorista, ele se esconde, ele é covarde, né? Ele usa a população de escudo, ele se esconde, vai planejar o próximo ataque. O que Israel tem de fazer é restringir qualquer tipo de apoio externo, especialmente do Irã, né? Apoio militar, apoio técnico, logístico para as forças, né, do Hamas que estão na faixa de Gaza. Então, aí você coloca essa estratégia num outro patamar. Mas é isso, é uma nova etapa deste conflito que, infelizmente, traz essa instabilidade para a região, mas não é possível simplesmente abrir mão, né, de você combater este grupo terrorista. Também vai ser muito difícil eliminá-lo completamente, justamente porque as suas lideranças políticas, elas têm o abrigo de outros países do Oriente Médio. Pois é, nem sempre é possível acabar com uma ideia, né, com uma ideologia. Agora, você, Cristiano Berardo, em relação à situação dos reféns, você acha que a liberação desses reféns que estão com o Hamas talvez dependa muito mais de ações de negociação, ações de diplomacia de Israel e de outros países do que as ações militares propriamente, por conta também da retirada desse contingente em Gaza? Não, sem dúvida nenhuma é um esforço combinado, né? A gente viu que as forças de Israel, infelizmente, em um dos ataques que fizeram, acabaram vitimando ali, se não me engano, 3 reféns israelenses que estavam em poder do Hamas e que, enfim, foram levados ali sem que as forças de Israel pudessem detectar esse movimento e acabaram falecendo. Então você precisa fazer esse esforço militar, se impor a sua superioridade militar e também pressionar do ponto de vista internacional, porque ali não há nenhum tipo de condição de avanço no carinho. É uma ilusão até da diplomacia brasileira. A gente viu em vários momentos o presidente da República dizendo: ora, precisa alguém que conhece o líder do Hamas ou da Palestina, ligar para um, ligar para outro e fazer este acordo. E só faltou dizer que era para tomar uma cervejinha também no bar para poder resolver o problema desse conflito. Mas não é assim que a coisa funciona. O mundo de verdade, ele é muito mais duro, bruto e cruel do que essa fantasia de que uma conversa por telefone acaba com uma guerra. Então, o que vai acontecer é que Israel está usando todos os instrumentos que tem. A gente não conhece, né, nos detalhes os instrumentos econômicos, não só os militares, dos interesses comerciais, das pessoas que eventualmente ela tem ali alguma ascensão e que pressionarão o outro lado a resolverem pela liberação dos reféns. É um jogo muito pesado, muito duro e que acontece essencialmente longe dos holofotes, todos nos bastidores. Pois é, agora, Dantas, qualquer país em guerra acaba sendo muito impactado economicamente, né? Israel é um país rico, tem muitos recursos, mesmo assim tem sofrido sensivelmente com as questões que envolvem a guerra, mas sobretudo a economia do país muito impactada, porque você retirou um grande contingente de pessoas que trabalhavam, que faziam a economia girar, esses reservistas foram para o fronte de batalha e 3 meses de conflitos, agora Israel começa a sentir também que os números foram sensivelmente impactados. Essa manobra tende a normalizar a situação que envolve a economia do país, ou você acha que não? Enquanto Israel estiver em guerra,
a situação tende a ficar complicada? Olha, Daniel, a gente tem de ter, naturalmente, essa perspectiva humana, né? Desses reservistas que foram convocados, cumpriram a sua missão na primeira etapa da guerra, uma etapa que necessitava essa mobilização de um contingente muito grande, e agora é natural que aconteça a desmobilização de parte desse contingente, e isso funciona em todo teatro de operações, né? Então, o que se espera é que essas pessoas possam voltar às suas vidas. Agora, nós temos um impacto na questão do turismo, que é muito importante para a economia de Israel, que de fato ele terá aí uma curva de recuperação um pouco mais lenta, por mais que esse conflito hoje se dê, né, na faixa de Gaza, num território que não é propriamente ali Israel, você tem uma situação de insegurança, até de sensação de insegurança, é um efeito psicológico, né? Hoje, se você é um turista, quer visitar a região, você vai se cercar de todas as, vamos dizer assim, as garantias, isso torna uma viagem mais custosa, mais cara, e se você tiver a opção de ir para outro lugar, você vai para outro lugar, né? Então, esse impacto me parece que será o impacto maior e que terá uma prevalência ainda na economia por mais bastante tempo em Israel.